Amém. Aplauda o Senhor. Dê um forte aplauso à caminhada da nossa igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quero dar um recado importante aqui. O nosso pastor está lá em Teresina. Está passando frio lá em Teresina, Roberto. 41 graus. Ele está abençoando uma comunidade de fé lá. E essa semana, creio que a partir de terça-feira, ele já estará por aqui novamente. Muito bem, vamos então ao momento da ministração da palavra. Vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia, lá na carta de Apocalipse, no capítulo 3. Nós estamos na série As 7 Cartas. E vamos hoje falar a respeito da 5ª carta, a carta à igreja em Sardes. Então abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe aí. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. Pedimos que o Senhor, nesse momento, por meio do teu Espírito, ministre as tuas verdades ao nosso coração e que saiamos daqui edificados pela tua presença e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, dando sequência à carta às 7 igrejas, nós vamos hoje falar a respeito dessa igreja. Uma igreja, um lugar onde um corpo de cristãos se reunia para adorar a Jesus. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 80, entre o ano 80 e o ano 100, lá do primeiro século. Lembrando, fazendo uma cronologia, Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscitou por volta do ano 30. Então aqui a igreja tem aproximadamente 50 anos de caminhada. E nós estamos aqui falando de uma igreja localizada numa cidade chamada Sardes, que é uma igreja que hoje, se estivesse lá ainda, estaria ali mais ou menos na região onde fica a Turquia, naquela região. E essa cidade, então, era uma cidade que, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, veio se desenvolvendo, veio ganhando notoriedade econômica, social, religiosa. Então, Sardes era uma cidade que havia entrado num eixo de um grande crescimento, havia atingido um grande nível social, econômico, porém, conforme nós vamos falar a respeito aqui do texto, nós percebemos, e a história vai contar isso, que no decorrer dos anos essa igreja foi passando por um declínio espiritual. E não só a igreja, mas a própria cidade de Sardes. Aquela cidade que era um expoente na economia, na religião, em termos sociais, se destacava muito. Hoje, no momento em que a carta foi escrita, ela entrava então num declínio.
E esse declínio social e econômico também alcançou a igreja. E muitas das falas aqui de Jesus, porque aqui é Jesus que fala para essa igreja, usando João para escrevê-la, Jesus então vai trazer uma série de advertências, uma série de recomendações para aquele povo. Porque quando falamos aqui igreja, não estamos falando de um prédio. Você sabe que igreja somos eu e você, é o corpo de Cristo. E aqui então, o texto ele vai falar a respeito de uma série de recomendações para essa igreja. E sabe, meus irmãos, quando eu olho para uma carta como essa, como eu olho para um diagnóstico tão triste de uma igreja, eu tenho duas formas de olhar para um documento, para um texto como esse. Eu posso olhar esse texto como um simples documento histórico. Eu posso olhar e pesquisar num livro e analisar todo o contexto geográfico e olhar e falar, puxa, existia ali uma igreja e essa igreja sofreu com declínio espiritual. Eu posso olhar ela dessa forma, simplesmente como um documento histórico. Mas eu creio que nessa manhã, Jesus olha para mim e para você e Ele deseja que eu e você olhemos para essa carta como um espelho. Eu e você somos chamados nessa manhã para olharmos para esse texto e procurarmos em nós aquilo que está morto. Porque o texto é muito duro. Vamos ser bem sinceros, essa carta é uma carta muito dura. Porque ela olha para a igreja, Jesus olha para a igreja e fala assim, olha, você tem fama de que está vivo. Ou seja, você tem uma programação, você ora, você lê a Bíblia, você se reúne em célula, você cumpre todo um ritual religioso e aos olhos humanos parece que você está vivo. Mas há uma triste constatação aqui. Jesus, ao olhar para aquela igreja, os olhos dele passeiam sobre a igreja e ele encontra pessoas que, embora estivessem vivas, espiritualmente, essas pessoas estavam mortas. É um diagnóstico triste porque Jesus olha para a igreja, para o corpo de Cristo e encontra ali um cemitério espiritual. É isso que o texto vai nos mostrar. Jesus olha para aquela igreja e percebe que aquela igreja que veio para ser sal e ser luz, que veio para brilhar a glória de Jesus e impactar toda uma sociedade, aquela igreja não influenciava mais. Pelo contrário, aquela igreja ela era influenciada pela sociedade local. E quando olhamos para o texto, e eu quero dar um título para essa mensagem, e o título dessa mensagem é Um Novo Começo. Porque a partir desse diagnóstico, a partir desse declínio espiritual que nós lemos aqui, encontramos na igreja de Sardes, eu creio que há uma proposta da parte de Jesus para mim e para você. Jesus olha para nós hoje e nos propõe um novo começo. Quantos querem ter um novo começo com Jesus hoje? Eu creio que se estamos ouvindo essa mensagem hoje, é porque essa mensagem, muito mais do que ter sido escrita para um povo lá há quase 2000 anos atrás, essa mensagem ela tem e ela precisa impactar o meu e o teu coração. E ao olhar para a minha vida, ao submeter o meu coração, a minha vida espiritual para Jesus, ao apresentar um coração quebrantado e contrito para Ele, ao pedir, assim como diz o salmista, que Jesus examine o meu coração, eu percebo, ao olhar para mim, que tem muitas coisas aqui dentro que precisam ser reavivadas. Eu preciso de um novo começo. E eu creio que esse não seja um privilégio só para mim. Eu creio que se você for extremamente vulnerável para Deus, se você for extremamente sincero com Deus, é possível que Deus olhe para o teu coração e encontre lugares na sua vida em que precisam ser reavivados hoje. Talvez nós estejamos e tenhamos fama de vivo. A nossa igreja é uma igreja viva, e aqui eu não estou sendo hipócrita, a nossa igreja é uma igreja viva sim.
mas eu creio que existem coisas, existem lugares dentro de nós que precisam ser reavivados. Por isso, um novo começo. Por isso eu creio que hoje Jesus faz essa proposta para mim e para você. Aceite um novo começo. Aceite um novo começo. E sabe que quando eu olho para esse texto, eu posso analisar ele de duas formas. Eu posso olhar aqui como uma dura repreensão da parte de Deus, e eu posso, diante de uma repreensão, me fechar, me esconder, ou eu posso me lembrar daquilo que a própria palavra de Deus diz, que Ele disciplina a quem Ele ama. E quando eu olho essa advertência que Jesus faz aqui, eu prefiro olhar, um olhar de amor da parte de Jesus, me chamando de novo para perto dEle. Porque a tendência do coração humano, ao andar sozinho, é se desviar cada dia mais dos propósitos de Deus. A natureza independente do homem tem essa tendência de andar cada vez para mais longe de Deus. Mas glória a Deus porque Ele nos ama. Glória a Deus porque o olhar dEle é um olhar atencioso para nós. E cada vez que damos um passo para distante dEle, Ele nos chama para perto. Ele olha para mim e para você e fala: filho, filha, vem para mais perto. Vem para cá. Existe uma oportunidade de um novo começo que é dada para mim e para você hoje. A grande questão é: que resposta vamos dar para Deus? Que atitude vamos tomar a partir de ouvirmos uma palavra tão dura como essa? O que vamos fazer? Jesus nos propõe um novo começo. Cabe a mim e a você aceitarmos esse novo começo diante de um diagnóstico que o próprio Jesus nos dá hoje. Por isso, um novo começo. E somente um novo começo, vindo da parte de Deus, somente esse novo começo pode nos trazer de volta para perto dEle. Porque o texto, apesar da dureza dele, ele vai dizer no versículo 5 que ao vencedor, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum o seu nome será apagado do livro da vida. A Bíblia vai nos dizer que um dia todos nós estaremos diante de Jesus. Um dia nós estaremos prestando contas a Ele da maneira como vivemos aqui. É isso que o apóstolo Paulo escreve quando vai escrever a segunda carta aos Coríntios. Ele vai dizer justamente isso. E pensando nessa verdade de que estaremos diante dEle, eu não sei você, mas algo que eu tenho repetido com muita frequência, eu sempre falo para minha esposa: olha, a coisa que eu mais quero ouvir do meu Senhor Jesus é: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Eu não sei qual é o anseio do teu coração, mas o meu é um dia estar vestido de branco diante do meu Deus. Um dia olhar e perceber que Ele está escrevendo meu nome no livro da vida. É perceber que o meu nome está lá. E por conta do meu nome estar lá, eu passarei a eternidade vestido de branco, glorificando o nome dEle. E diante de algo tão impactante, diante dessa verdade que o próprio Jesus fala aqui, o vencedor será assim vestido de branco. E ele continua dizendo que de modo nenhum apagará o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É Jesus falando aqui. E ele conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa palavra hoje vem até o teu coração. Se você tem ouvidos para ouvir hoje, ouça. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você hoje. Hoje
Jesus nos dá a chance de recomeçarmos. Hoje temos a oportunidade de sairmos daqui decididos a sermos pessoas melhores aos olhos de Jesus. Hoje saímos daqui com a oportunidade de não apenas termos a fama de estar vivos, mas verdadeiramente dentro de nós, temos a oportunidade de sairmos daqui com o nosso espírito vivificado. E é isso que Deus quer fazer em nós hoje. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida hoje. Por isso, precisamos de um novo começo. E precisamos de um novo começo, em primeiro lugar, porque Jesus nos conhece. Ele nos examina e Ele enxerga a qualidade da fé do nosso coração. Olha o que diz o versículo 1. Eu quero ler novamente. Diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, aquele que tem todo o conhecimento, e tem as 7 estrelas, ou seja, ele tem todo o controle e todo o poder. Ele é Deus, é o próprio Jesus, e ele vai dizer: eu conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus olha hoje para o meu e para o teu coração, e Ele examina a qualidade da fé do nosso coração. Você já parou para pensar se fé tem qualidade ou quantidade? Pastor Enoque, se caísse no concílio essa pergunta, pastor Enoque. Fé tem qualidade ou quantidade? Ao ler a Bíblia, me parece que não se trata de tamanho, porque Jesus compara a um grão de mostarda, e Ele diz que ela vai se desenvolver. Me parece que Jesus está olhando aqui a qualidade da fé do nosso coração, e Jesus, ao olhar, Ele vai verificar que essa fé está bem fraquinha, bem fraquinha. E Jesus olha e diz: olha, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E ele vai dizer em outro momento, ali a partir do versículo 2, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Ou seja, lembre-se hoje, muito semelhante àquilo que Jesus escreve à igreja de Éfeso: lembra-te do primeiro amor. Lembra-te hoje daquilo que você recebeu quando você se converteu. Lembra da palavra do Evangelho que trouxe vida para o teu coração. Lembra da fé que foi gerada no teu coração quando você ouviu falar a respeito de Jesus. Jesus, Ele nos conhece, Ele nos examina e Ele enxerga a fé do nosso coração. Ele enxerga a qualidade da fé do nosso coração. E sabe, hoje eu creio que seja uma manhã que Deus espera de mim e de você uma extrema vulnerabilidade. Sendo bem sinceros, nós parecemos muito melhor do que verdadeiramente somos. Sim ou não? Tem coisas que são difíceis de admitir, mas a verdade é essa: nós parecemos muito melhores do que realmente somos no nosso interior. E hoje, quando Jesus olha para o nosso coração, Ele fala assim: ei, não importa a qualidade da fé que está hoje aí no teu coração, não importa a maneira como você chegou aqui nesse lugar. Jesus, Ele não esmaga a cana quebrada e Ele não apaga o pavio que fumega. A palavra dele diz isso. Deus, Ele é especialista em novos começos. Então, eu quero te dar uma boa notícia hoje: por menor que esteja a tua fé, por mais fraquinha que esteja a fé do teu coração, por maior o desânimo que haja aí dentro de você hoje, por mais enfraquecido que você possa estar se sentindo nessa manhã, Deus tem um novo começo para mim e para você. Deus tem vida para soprar no teu coração. Você crê nisso?
Deus tem vida para soprar em mim e em você hoje. Nós podemos sair daqui muito mais fortalecidos do que entramos. Nós podemos sair daqui muito melhores do que entramos. Não porque mereçamos ou porque sejamos capazes de fazer isso, mas porque há um olhar de amor da parte de Deus nos propondo esse novo começo hoje. Nós precisamos desse novo começo. Jesus nos conhece, nos examina e enxerga a fé do nosso coração. Em segundo lugar, nós precisamos de um novo começo, porque muitas vezes as nossas obras são reprovadas aos olhos de Jesus. Aqui tem algo que também não é muito confortável de ser confrontado nesse aspecto. Mas precisamos muitas vezes olhar para o nosso coração e perceber, Fábio, a motivação com a qual nós fazemos o que fazemos. Isso é algo muito sério. Porque nós olhamos aqui no texto que não basta fazermos coisas boas. Jesus não está interessado somente nas coisas boas que fazemos, mas Ele olha de uma maneira mais profunda e Ele quer enxergar a motivação do nosso coração. O versículo 2 vai dizer assim: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. As obras que realizamos muitas vezes, e aqui eu não quero generalizar e dizer que está todo mundo perdido aqui, que tudo que a gente faz é uma porcaria, não é isso. Mas precisamos ser muito honestos e reconhecer que muitas vezes as boas obras que fazemos com a motivação errada. E é isso que Jesus está falando aqui. É isso que o texto vai dizer. E há uma solução. Jesus olha essas obras que não são íntegras na presença dele. E ele pede, ele faz um pedido: vigie e fortaleça. Vigie e fortaleça. Ou seja, vigie o seu próprio coração. Vigie o seu coração. Nós precisamos ser vulneráveis conosco mesmos e muitas vezes olhar e falar: por que eu estou fazendo aquilo que estou fazendo? Jesus no Sermão do Monte faz um alerta, por exemplo, aos fariseus, quando os repreende por conta da sua vida de oração. E vou usar aqui a oração como exemplo. Aquelas pessoas, elas muitas vezes não oravam porque queriam encontrar o coração de Deus e queriam se alinhar com o coração de Deus, não. Muitas vezes aquelas pessoas oravam porque queriam ser vistas pelos outros. Muitas vezes elas ofertavam não porque queriam contribuir com a igreja, mas porque queriam ser vistas como pessoas piedosas na hora que elas iam entregar suas ofertas no gasofilácio. Ou seja, a atitude exterior daquelas pessoas era muito boa. Elas oravam, elas jejuavam, elas contribuíam. E eu falo delas apontando para nós também, porque nós fazemos coisas boas e muito boas. Mas ao olhar esse texto eu entendo que Jesus quer muito mais do que obras boas. Ele quer um coração bom, com a motivação boa, fazendo coisas boas. Porque isso faz toda a diferença. Como nós falamos aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,10, ele vai dizer assim: porque todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Então aquilo que fazemos aqui não se refere apenas a esse contexto sócio-religioso daqui. Eu não sei você, mas uma oferta que eu trago no altar, eu desejo que ela seja aprovada também por Ele, por Jesus. Porque senão,
pouco vai valer. De que adianta o pastor Marcelo veio trazendo aqui a minha oferta, e aí ele olha e fala assim: puxa, o pastor Miguel é alguém generoso, liberal, está trazendo a oferta dele aqui, que legal. Mas qual é a motivação do meu coração? Por que eu estou trazendo a minha oferta aqui? É só para que ele me veja e me aprove? Ou será que é porque eu quero que o reino de Deus cresça? Dá para entender a sutileza de coisas que aos olhos humanos passam batido? E Jesus, quando escreve a igreja de Sardes, essa igreja ela vivia de uma fama muito grande, porque como nós falamos, aquela igreja que estava numa cidade que outrora havia sido muito rica. A riqueza dela consistia no ouro que havia lá, na indústria de tecidos, de tingimentos que havia naquele lugar. E aquela cidade então havia experimentado um auge. Só que aquele auge tinha passado. Aquela cidade e aquela igreja viviam um declínio. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós vivemos de uma fama do passado. Eu já me peguei muitas vezes pensando em situações e pensando assim: essa pessoa lembra daquilo que eu fiz lá atrás. E aí eu busco me garantir naquela impressão que eu criei lá atrás. Será que isso acontece só comigo? Não me deixa sozinho nessa aí. A gente não faz isso? A gente muitas vezes não se reveste de uma imagem do passado para buscar se apresentar de uma forma que verdadeiramente a gente não está naquele momento? Sim ou não? Eu não sei você, mas eu já orei mais na vida. Eu já falei mais de Jesus na vida. Eu já me movimentei muito mais por causa de Jesus do que hoje. E o que adianta eu pensar e refletir a respeito disso? Se eu não tomar uma atitude, não olhar lá para trás e falar: ei, mas a minha essência está lá. Jesus me salvou para aquilo, para aquele momento. Então é para lá que eu vou voltar. Mas eu posso optar por contar histórias do passado. Eu posso optar por encontrar a Zenilda terça-feira e contar uma história que aconteceu há 5 anos atrás. Olha, Zenilda, aconteceu há 5 anos atrás isso. E ela vai achar a história boa, provavelmente. Vai falar: nossa, que bênção, que legal. Mas e o que aconteceu hoje? Na tua vida de oração, Deus já falou com você muito, eu tenho certeza disso. Mas o que Ele tem falado hoje? O que Ele tem apontado hoje? Porque o que importa é hoje. Essa cidade vivia de uma fama do passado. E nós não podemos, com Deus, nós não podemos ter uma comunhão com o Espírito Santo baseado em coisas do passado. E é por isso que Jesus vai falar que as nossas obras foram reprovadas na presença dEle. E volto a dizer, não estamos generalizando, mas eu creio que assim como eu, você pode ter apresentado para Jesus obras boas, coisas boas, mas que foram reprovadas pela motivação do coração com a qual você fez essas coisas. E graças a Deus que Jesus hoje nos traz esse confronto. Eu ouvi uma vez uma frase muito importante, muito impactante, que dizia assim: o confronto é a chave da mudança. Para mudarmos, precisamos ser confrontados. O confronto faz isso. O confronto dá aquele chacoalhão na gente, nos faz lembrar de onde estamos, nos faz acordar e falar: ei, peraí, tem algo que eu preciso mudar. Se o chacoalhão de alguém que caminha conosco já é capaz de fazer isso, imagine um chacoalhão do Espírito Santo.
Imagina um chacoalhão de Deus. E hoje Deus faz isso conosco. Hoje, ao olhar para esse texto, Deus nos chama para esse lugar. E é por isso que o texto vai dizer ali no versículo 3: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o. E aqui essa palavra guarde-o, no original grego, tem um significado muito importante, que não é só um guardar. Esse guardar significa dar a máxima atenção. Hoje o Espírito Santo fala para mim e para você: dê a máxima atenção a essa palavra. Dê a máxima atenção a essa palavra. E aí vem um segundo passo: e arrependa-se. O arrependimento é algo precioso demais para Deus. O Salmo 51, no versículo 17, vai dizer assim, ó: a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o que me impede de alcançar a misericórdia de Deus é a dureza do meu coração. O que me impede de alcançar a misericórdia de Deus é a minha aparência. Quando eu escolho ter uma aparência que não é genuína, essa aparência impede o levantar de Deus do trono. E quando a Bíblia fala ali em coração quebrantado e contrito, ela está falando de fato num coração que se inclina e que se humilha diante de Deus, reconhecendo a miséria do seu coração e reconhecendo o quão carente é da graça de Deus. Mas ao ler a Bíblia, em tantos outros versículos, eu aprendo que enquanto eu não me humilho, Deus ele não se levanta do trono. Enquanto eu não me humilho e me rendo diante de Deus, a mão dele não se estende na minha direção. Ou seja, sabe o que impede o agir de Deus? A dureza do nosso coração. Muitas vezes por conta do orgulho. Muitas vezes por conta do orgulho, o nosso coração não se abre diante de Deus. E muitas vezes passamos anos sofrendo com algo que poderia ter sido resolvido há muito tempo atrás. Não é assim? Quantas crises passamos, seja na família, seja nos negócios, seja nos relacionamentos em geral, porque não queremos admitir que a coisa não vai bem. E aí fugimos de conversas difíceis, fugimos da honestidade, da sinceridade e não resolvemos aquilo que de fato precisamos resolver na nossa vida. Sofremos muitas vezes porque mantemos o nosso coração endurecido. É por isso que o profeta Jeremias vai falar que Deus deseja trocar um coração de pedra por um coração de carne. Porque o coração de pedra é aquele coração inacessível para Deus. Mas aí você pode pensar assim, tá, mas Deus pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Mas sabe o que impossibilita o agir de Deus? A dureza do nosso coração. Daqui a algumas semanas, quando formos ler a carta de Laodiceia, nós vamos ver Jesus batendo na porta da igreja. E a porta da igreja pode significar o meu e o teu coração. Jesus, ele é cavaleiro. Eu não sei aqui quantos vão se lembrar do pastor Álvaro. Quem lembra do pastor Álvaro? Levante a mão. O pastor Álvaro, eu ouvi ele pregar uma única vez aqui na igreja. Mas aquela mensagem foi tão profunda, isso deve ter sido mais ou menos no ano de 2012. Na tenda ele pregou essa mensagem. E essa mensagem foi tão profunda que eu nunca mais esqueci. E ele dizia assim: Deus é cavaleiro. Deus, ele bate na porta do nosso coração. Deus não arromba a porta, Deus bate na porta. E hoje Deus bate na porta do meu e do teu coração.
e a disposição de nos abrirmos e mostrarmos para Ele aquilo que não vai bem, vai determinar o final da história. Vai determinar o quão mais rápido nós seremos curados por Ele. Porque a cura de um coração machucado, a cura de uma ferida, ela se dá mediante a exposição. É por isso que o salmista vai dizer: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E quando lemos aqui que muitas das nossas obras são reprovadas aos olhos dele, é porque não nos permitimos ser tratados em determinadas áreas. E nesse confronto que Jesus traz para nós hoje, temos a oportunidade de darmos esse passo. Porque isso não tem a ver só sobre se expor. Não tem a ver só com deixar o nosso orgulho de lado. Isso tem a ver com uma vida que agrade o coração de Deus. E uma vida que agrada o coração de Deus tem um resultado final glorioso, que são vestes brancas, um nome escrito no livro da vida, uma mesa separada na presença do próprio Jesus. Então, em segundo lugar, muitas vezes nossas obras são reprovadas por Ele. Por isso, precisamos de um novo começo. Em terceiro lugar, precisamos de um novo começo, porque Jesus me chama e chama você para o arrependimento. Jesus nos chama a um lugar de arrependimento. Jesus nos chama para esse lugar que passa, em primeiro, por reconhecermos que estamos andando distante dele, reconhecendo que há um padrão estabelecido no céu e há um padrão no qual nós andamos aqui na terra. Há uma expectativa da parte de Deus para as nossas vidas. Você sabia disso? Você sabia que Deus tem expectativa para com a tua vida? Você sabia que os recursos que Deus colocou nas tuas mãos, e aqui eu não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de recursos em geral, físicos, intelectuais, sociais, religiosos, os recursos que Deus colocou na tua mão, Ele colocou com um propósito específico. Se Deus te deu um dom de ensino, é porque Ele espera que você seja útil na obra dEle. Se Deus te deu um dom de administrar, é porque Deus deseja que você use essa administração em prol do reino dEle. E tantas outras virtudes que Deus nos dá graciosamente, e nos dá com essa expectativa. Deus tem expectativas com relação às nossas vidas. E sabe o que é algo que eu aprendi ao longo da minha caminhada? Que a minha expectativa, ela sempre está abaixo daquilo que Deus tem preparado. Eu sempre me vejo num lugar inferior àquele que Deus espera de mim. Porque aquilo que Deus vai nos oferecendo, Ele vai nos oferecendo ao longo da nossa vida. Nós vamos descobrindo a riqueza de Deus à medida que nos aprofundamos no conhecimento dEle. À medida que vamos experimentando Deus, nós vamos crescendo em intimidade, em conhecimento dEle. E essa caminhada com Ele vai passo a passo revelando quem Ele é. Ou seja, isso me faz imaginar que a minha vida com Deus é uma vida muito dinâmica. Muitas vezes nós vemos milagres na Bíblia, por exemplo, quando diz que a sombra de Paulo curava. Que coisa doida é essa? A sombra de um homem era capaz de curar um paralítico.
Roberto, me explica isso aí. Você já viu gente ser curada, mas com imposição de mãos. Mas a sombra, como que é isso? Uma palavra, Jesus dá uma palavra a quilômetros de distância, e a pessoa é liberta na hora por causa de uma palavra. Que nível de profundidade é essa em Deus? Jesus fez o que fez e disse assim: olha, vocês em meu nome farão coisas ainda maiores. Ou seja, existe um lugar em Deus que eu ainda não conheço, que eu ainda não acessei, que os meus pés ainda não se colocaram nesse lugar. Mas por quê? Não é porque esse lugar não existe ou porque ele está inacessível. Ele não foi acessado ainda porque eu não fui para esse lugar. Mas esse lugar é aberto, ele foi aberto por Deus. E nós temos condições então de alcançar lugares maiores em Deus. Temos condições de ser reavivados por Deus e viver essa expectativa que Deus tem a nosso respeito. Mas o começo de tudo isso é o arrependimento. O começo de tudo isso é o reconhecimento de que eu estou levando uma vida aquém daquilo que Deus espera de mim. E aí, por mais avivado que você esteja, as mulheres aí que voltaram da casa do oleiro, voltaram incendiadas pela presença do Espírito Santo. Ainda assim, creia que tem mais. Tem mais. Mas tudo começa no reconhecimento, no arrependimento, no abandono de práticas que desagradam a Deus, porque é disso que o texto está falando. O versículo 3 que nós falamos aqui, diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o, ou seja, dê a máxima atenção e arrependa-se. E olha que interessante, o texto continua dizendo assim, ó, se você não vigiar, virei como um ladrão, ou melhor, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Esse virei como um ladrão, ele está muito relacionado com o aspecto geográfico da cidade de Sardes. A cidade de Sardes ficava localizada no alto de um monte, e aquela população considerava-se inatingível, se considerava inalcançável por todos os inimigos. Não, nós estamos num lugar alto, num lugar isolado, e ninguém pode nos alcançar. No entanto, aquela cidade já havia sido invadida 2 vezes. Por 2 momentos aquela cidade havia sido atacada. E os seus guardas, que precisavam estar vigilantes, estavam dormindo. E por isso aquela cidade foi alcançada. Trazendo para uma realidade espiritual hoje, muitas vezes, por fazer parte de uma igreja, por estarmos frequentando uma igreja, por termos uma vida religiosa, nos consideramos inatingíveis. A Bíblia vai dizer assim: aquele que pensa estar em pé, qual é a sequência do versículo? Cuide para que não caia. A vida cristã não é uma vida distraída. Aliás, a distração não é algo que vem da parte de Deus. Guarde isso no seu coração. A distração não nasceu no coração de Deus. Pelo contrário, a distração tem origem no inferno. Em nenhum momento você vai ouvir nenhum autor bíblico, muito menos Jesus, falando assim: fica aí numa boa, se distraia, relaxa aí, fica tranquilo. Pelo contrário, a vida cristã é uma vida de vigilância total, de vigilância e de fortalecimento. É isso que o texto vai falar. Por isso,
há esse chamado hoje. Por isso, um novo começo. Por isso, uma chamada a um novo começo, uma chamada para estarmos vigilantes e atentos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia vai dizer também que Satanás, ele anda ao nosso derredor, buscando. Ou seja, o diabo, ele não descansa, ele não se distrai, ele tem um único alvo, que é buscar nos matar. E nós temos um inimigo. A Bíblia vai nos dizer em tantos momentos que nós temos um inimigo. Essa cidade tinha inimigos, essa igreja tinha inimigos, mas ela se distraiu. Ela não vigiou quando precisava vigiar. Ela não se fortaleceu quando lhe foi proporcionado a oportunidade para se fortalecer. E por isso ela foi alcançada, e por isso ela já não vivia a fama que ela tinha outrora. E essa mensagem, ela fala muito a respeito disso. Ela fala a respeito de uma chamada que Deus nos dá hoje. Hoje Deus nos chama para esse momento de vigilância, de fortalecimento. E o texto termina dizendo, e eu quero já pedir que o pessoal do louvor possa vir aqui, porque esse texto, ele termina dizendo que ali naquela igreja haviam ainda umas poucas pessoas que não haviam se contaminado. O texto vai dizer assim: você tem aí em Sardes, e aí lembre-se, você, ele está falando ao líder da igreja, a carta é endereçada ao líder da igreja. Você tem aí na tua igreja algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Aquela cidade que era conhecida por tingir vestes, aquela cidade que tinha uma indústria de roupas e de tingimento muito forte ali, Jesus faz um paralelo dizendo, olha, aí nessa cidade tem pessoas que não tingiram as suas vestes, ou seja, você tem aí pessoas que escolheram viver em santidade e em obediência. A igreja não estava toda contaminada, ela tinha um remanescente fiel, e Jesus faz uma promessa. Eu quero que você preste muita atenção nessa promessa, e eu quero que você reflita a respeito da decisão que eu e você precisamos tomar nessa manhã, porque o texto vai dizer assim, elas, ou seja, aquelas que não se contaminaram, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Eu vou repetir, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Quantos aqui querem andar vestidos de branco na presença do Senhor Jesus? Você deseja isso? Esse é o desejo do teu coração? Não valerá de nada caminharmos uma vida toda participando apenas de uma religião, se ao estarmos diante do nosso Jesus, Ele não nos convidar para entrar. Não valerá de nada não fazer parte das bodas do Cordeiro. Não valerá de nada a nossa vida aqui, se não for para desfrutar da eternidade na presença do nosso Senhor Jesus. Mas para isso, há uma exigência: arrepende-te, vigie, se fortaleça, ande em santidade, ande em obediência. O versículo 5 vai terminar dizendo: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor,
aquele que se vestirá de branco, aquele que terá o nome escrito no livro da vida. É para mim e para você que Jesus está falando hoje. É para mim e para você que essa mensagem vem hoje. Ao vencedor, aquele que quer se vestir de roupas brancas, aquele que quer ter o nome escrito no livro da vida. É para mim e para você essa mensagem hoje. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. E enquanto somos aqui ministrados pelo louvor, permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Permita que o Espírito Santo possa sondar o teu coração hoje. Seja vulnerável diante de Deus e se permita ser sondado por Ele nessa manhã. Hoje os céus estão abertos. Os céus se abriram e Jesus do seu trono hoje Ele olha para o meu e para o teu coração. E há uma proposta do céu, há um chamado do céu para um novo começo. Eu quero te convidar, você que deseja um novo começo com o Senhor Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Você que entende que há necessidade de um novo começo, porque vestes brancas te são propostas, o nome escrito no livro da vida te é proposto. Você que entende que precisa de um novo começo hoje, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Essa é uma manhã de concerto com Deus, essa é uma manhã de alinhamento com o céu, essa é uma manhã em que colocamos o nosso coração diante do Senhor Jesus e pedimos o toque dEle, pedimos a vida dEle, pedimos o sopro dEle. Creia, tem mais para você viver em Deus. Tem mais para você viver em Deus. Se você deseja esse novo começo, se você entende que esse novo começo precisa chegar até o teu coração, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha se render aos pés do Senhor Jesus. Altar é lugar de consagração, altar é lugar de rendição, altar é lugar de recomeço. Saia do seu lugar, saia do seu lugar. Há um desafio para você nessa manhã, um desafio de mergulhar em águas mais profundas em Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha apresentar o seu coração ao Senhor. Não fique preso aí no seu lugar. Apresente o seu coração ao Senhor. Ele tem algo para fazer na sua vida hoje. 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 Ele quer fazer hoje. Deus pode mudar o quadro espiritual da tua vida hoje. Há mais alguém? Saia do seu lugar. E eu quero fazer um segundo convite. Você que não tomou uma decisão ainda por Jesus. Talvez você já frequente a igreja há algum tempo, talvez você esteja começando na fé, mas talvez você ainda não tomou uma decisão por Jesus. Talvez você não tenha entregado a sua vida a Ele ainda, e você deseja nessa manhã entregar a sua vida a Jesus, tomar uma decisão por Ele. Há alguém que decide tomar uma decisão por Jesus nessa manhã? Se há, sinalize aí com a sua mão. Sim, eu desejo tomar uma decisão por Jesus hoje. Alguém? Alguém? Eu decido por Jesus nessa manhã. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Alguém? Vamos orar, eu quero orar com você.
Estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar. Amado Espírito Santo, o Senhor se faz presente aqui. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. E o Senhor falou através da tua palavra hoje, Senhor. E nós ouvimos a tua voz. E nós, Senhor, nessa manhã tomamos uma decisão de recomeçarmos com o Senhor. Tomamos uma decisão de irmos a um lugar mais profundo em Ti. Tomamos, Senhor, uma decisão de reconhecer que precisamos vigiar e nos fortalecer em Ti. Tomamos, Senhor, uma decisão nessa manhã por um lugar de arrependimento, de mudança de vida, um lugar de uma busca por fervor espiritual no Senhor. Tomamos essa decisão hoje, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor me fortaleça, e que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos e irmãs aqui na tua igreja. E que os nossos nomes, Senhor, sejam escritos no livro da vida. E que quando estivermos com o Senhor, possamos nos apresentar de vestes brancas diante de Ti. Eu te peço, Pai, em favor dos meus irmãos, eu te peço por mim e por cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor nos alcance, que o Senhor, ó Deus, alinhe o nosso coração, e que possamos, Pai, dia após dia, termos uma vida que agrade o Teu coração. Obrigado, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós, obrigado porque o Senhor não mediu esforços, o Senhor derramou até a última gota de sangue naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tão grande sacrifício que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Nessa manhã nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós te pedimos, Senhor, nos fortalece, nos levanta, nos desperta, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle. Nós vamos encerrando com esse louvor, e eu te faço um convite para que logo mais às 18h30 você esteja aqui conosco novamente ao culto da noite. Você que nos acompanha aí da sua casa, de onde você estiver, que Deus te abençoe, que a graça e o favor do Senhor também estejam sobre a tua vida. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.